vamos iniciar um novo tópico do direito tributário, que é a responsabilidade. Temos informações importantes a analisar a partir desse momento. Então vamos para o primeiro slide para nós entendermos do que se trata o assunto que passaremos a conversar a partir de agora. Vamos lá. O tributo deve ser cobrado por quem pratica o fato gerador, no caso o contribuinte. Mas em certos casos o Estado pode ter necessidade de cobrar o tributo de terceira pessoa, que é o responsável tributário. Então vejam, nós nos deparamos que, numa análise de quem é o sujeito passivo da obrigação tributária, de quem deve efetivamente pagar o tributo, nós nos deparamos com a figura do contribuinte e do responsável. O contribuinte, como eu já havia mencionado em outra oportunidade, é aquele que pratica o fato gerador do tributo, é aquele que exercita o fato gerador do tributo. No entanto, em algumas situações, a lei ou por expressa previsão legal, nós teremos, portanto, o pagamento se tornando ou sendo incumbido a um terceiro que não o contribuinte. Aqui, novamente, eu puxo, como um exemplo aquela questão que analisamos na oportunidade quando conversamos sobre responsável tributário. É a figura, por exemplo, do empregado que tem descontado o seu imposto de renda da folha e que é recolhido esse imposto de renda pelo empregador, sendo que o empregado ele é o contribuinte. Por quê? Porque é ele que auferiu a renda quando recebeu o salário, mas a partir do momento que o empregador desconta, retém e recolhe o imposto de renda fazendo as vezes do empregado, ele se torna responsável. Mas por quê? Porque ele quer voluntariamente? Não, porque a legislação tributária impõe a responsabilidade a ele. Ou seja, temos duas figuras nascendo neste momento. O contribuinte, que ora é obrigado a pagar o tributo porque praticou o fato gerador. O responsável, que é um terceiro que é incumbido de pagar em decorrência de uma atribuição legal, de uma prévia expressão legal ou previsão legal. Feita essa análise, vamos para o próximo slide. O próximo slide diz que o responsável se submete ao direito de crédito do fisco em virtude de uma previsão legal. E a responsabilidade pode ser uma responsabilidade por substituição ou por transferência. Então o slide traz que a responsabilidade pode ser por substituição ou por transferência. Vamos já para o próximo slide. O próximo slide ele nos diz o que é responsabilidade por substituição. Responsabilidade por substituição ocorre quando a lei determina que o responsável substituto ocupe o lugar do contribuinte desde a ocorrência do fato gerador, de tal sorte que desde o nascimento da obrigação, o responsável já é o sujeito passivo. Vejam que questão interessante que surge. Sujeito ou responsabilidade por substituição. Na responsabilidade por substituição, percebam que desde o início, desde o nascimento do tributo, já é o responsável que detém a obrigatoriedade de pagar o tributo. Desde o início ele é considerado como sujeito passivo. Então vejam, nós temos, portanto, uma primeira espécie de substituição, que é a substituição por responsabilidade por substituição, onde desde o início o responsável ele já substitui o contribuinte, tornando-se, portanto, responsável pelo tributo desde o início. De um outro lado, no próximo slide, nós temos a responsabilidade por transferência, que ocorre por previsão expressa legal, a ocorrência de um fato
posterior ao surgimento da obrigação e transfere a um terceiro a condição de sujeito passivo da obrigação que até então era ocupada pelo contribuinte. Vejam, duas espécies de responsabilidade: responsabilidade por substituição e responsabilidade por transferência. Na responsabilidade por substituição, o responsável já nasce com esta incumbência. O tributo já nasce trazendo, portanto, a responsabilidade ao responsável. É diferente, portanto, de falarmos sobre a responsabilidade por transferência, porque na responsabilidade por transferência, o tributo ele nasce trazendo uma responsabilidade ao contribuinte, que por um fato posterior se transfere para o responsável que passa a ocupar o lugar do contribuinte. Então vejam, no primeiro caso, na responsabilidade por substituição, o tributo já nasce trazendo, portanto, a imputação da responsabilidade ao responsável, desde o início, desde a gênese do tributo. No entanto, na responsabilidade por transferência, a imputação da responsabilidade tributária recai sobre o contribuinte, que posteriormente, em decorrência de um fato posterior, tem esta obrigatoriedade transferida ao responsável, que antes era ocupada pelo contribuinte. Então, temos duas espécies de responsabilidade tributária: a responsabilidade por substituição e a responsabilidade por transferência. Vamos para um próximo slide. A responsabilidade por transferência, ela é caracterizada pela responsabilidade por solidariedade, responsabilidade dos sucessores ou por sucessão e na responsabilidade também de terceiros. Então temos aqui a segregação da responsabilidade por transferência em responsabilidade por solidariedade, responsabilidade dos sucessores ou por sucessão e responsabilidade de terceiros. Esse slide nos traz quem é o contribuinte. Contribuinte, de acordo com o slide, é uma pessoa física ou jurídica que tem a relação de natureza econômica, pessoal e direta com o fato gerador do tributo. É o chamado sujeito passivo direto da obrigação tributária. Nós já analisamos anteriormente que a obrigação tributária tem dois sujeitos passivos: um sujeito passivo direto e um sujeito passivo indireto. O sujeito passivo direto é aquele que mantém uma relação direta com o fato gerador do tributo. É aquele que operacionaliza, é aquele que pratica o fato gerador do tributo. Este é considerado como contribuinte, que é o sujeito, portanto, passivo direto da obrigação tributária. De outro lado, nós temos ainda o sujeito passivo indireto a analisarmos, mas temos um novo slide importante que deve ser analisado sobre o contribuinte. Acompanhe comigo. Sua responsabilidade é originária, pois na relação ele que se beneficiou economicamente. O CTN adotou a teoria do critério econômico de incidência. Bom, então conforme já analisamos, o contribuinte é aquele que mantém a relação direta com o fato gerador do tributo, é aquele que praticou o fato gerador do tributo. Desta maneira, a responsabilidade do contribuinte é originária, porque foi ele que se beneficiou economicamente da situação ou da relação. Vamos agora à frente porque começa a surgir na nossa conversa o segundo sujeito passivo, que é o sujeito passivo indireto, denominado como responsável. Vamos lá, vamos analisar. Quem é o responsável? É a pessoa que, sem se revestir da condição de contribuinte,
tem sua obrigação decorrente de disposição expressa em lei. É o chamado sujeito passivo indireto. Percebam que nesse slide nós temos uma informação relevante. O responsável não é responsável porque quer, ele não é responsável voluntariamente, mas o próprio slide deixa bastante claro que ele passa a ter a obrigação recaindo sobre si, não voluntariamente ou porque quer, mas é por expressa previsão legal. Ou seja, em decorrência da expressa previsão legal, ele se torna um sujeito passivo indireto. Ou seja, temos dois sujeitos passivos na relação tributária ou na obrigação tributária. Um sujeito passivo direto, que é o contribuinte, e outro indireto, que é o responsável. Vamos para um próximo slide. O responsável não se pode confundir com sujeito passivo, não se pode confundir sujeito passivo indireto com sujeito passivo de tributo indireto. Tributo indireto é aquele que, embora onere o contribuinte de direito, atinge um terceiro contribuinte de fato. Já o tributo direto atinge o próprio contribuinte de direito. Então vejam, uma coisa é falarmos sobre sujeito passivo indireto, outra coisa é falarmos sobre sujeito passivo de tributo indireto. Sujeito passivo indireto é aquele que passa a deter responsabilidade tributária por força de previsão legal. Já o sujeito passivo de tributo indireto é aquele que passa a ser sujeito passivo de um tributo que tem a característica de ser indireto. E isso acontece com tributos como o ICMS, por exemplo. O ICMS, ele tem a característica de ser um tributo indireto porque ele onera o chamado contribuinte de direito. Vamos analisar aqui novamente, acompanhe comigo. O tributo indireto é aquele que onera o contribuinte de direito, é aquele que, embora onere o contribuinte de direito, ele atinge um terceiro contribuinte de fato. Vejam, diferente do tributo direto, que atinge o contribuinte de direito, aqui ele atinge um contribuinte de fato, embora ele onere o contribuinte de direito. E o típico caso que nós nos deparamos é com o ICMS. ICMS que se trata, portanto, de um tributo indireto. Ou seja, uma coisa é nos depararmos com um sujeito passivo indireto, outra coisa é termos um sujeito passivo de tributo indireto. Próximo slide, ele traz mais informações importantes. Vamos acompanhar. A lei não atribui a responsabilidade a qualquer terceiro em razão do artigo 128 do CTN. O responsável deve ter uma vinculação mínima com o fato gerador, menos vinculação pessoal e direta que envolve o contribuinte. Conforme já analisamos anteriormente, o contribuinte ele deve manter uma relação direta com o fato gerador do tributo. O contribuinte, portanto, deve manter uma relação direta. E aqui eu me recordo que eu havia trazido um exemplo anteriormente sobre essa relação direta do contribuinte e o exemplo foi relativo ao ISS. Eu havia dito que o fato gerador do ISS é a prestação de serviço que está disposta na lista da Lei Complementar número 116 de 2003. Quem menciona isso é a própria Lei Complementar. Desta maneira, quem é o contribuinte? Contribuinte é o prestador de serviço que prestou o serviço disposto na lista. Ou seja, nós temos uma relação direta do contribuinte com o fato gerador do tributo. Foi ele que exercitou, foi ele que praticou o fato gerador do tributo. Diferente acontece com o responsável.
pois o responsável ele não pratica o fato gerador do tributo. Ele é responsável por expressa disposição legal, mas não é qualquer pessoa que, por força de lei, é considerado como responsável. Para ser responsável, há necessidade que se tenha uma mínima vinculação com o fato gerador do tributo. Não se exige uma vinculação direta, como acontece com o contribuinte, mas pelo menos uma vinculação indireta. Vamos imaginar, portanto, a figura agora do empregado que presta serviço para uma empresa e recebe salário. O empregado é o contribuinte do imposto de renda, porque foi ele que praticou o fato gerador do imposto de renda. Mas o empregador que desconta, retém e recolhe o imposto de renda se torna um responsável. Por quê? Porque a lei determinou que ele se torne responsável. Mas não somente por isso, porque ele está ligado indiretamente com o fato gerador. Embora não tenha sido ele que efetivamente teve o acréscimo ao patrimônio, que auferiu renda, mas é ele que contratou o colaborador para qual se efetuou o pagamento de salário. Ou seja, percebam que ele está ligado indiretamente com o fato gerador da obrigação tributária. Desta maneira, nós temos a figura tanto do contribuinte quanto do responsável. Vamos para um próximo slide, vamos analisar, acompanhe comigo. Temos aqui o que dispõe o artigo 128 do Código Tributário Nacional. E o artigo 128, ele traz exatamente o que é a responsabilidade. Vamos lá. A lei pode atribuir, de modo expresso, a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. Ou seja, estamos aqui diante do artigo 128 do CTN, que ele claramente apresenta qual situação? Que a lei vai atribuir a um terceiro a responsabilidade pelo crédito tributário. E aí surge qual peculiaridade? Quem é o terceiro? O terceiro que, por força de lei, passa a ter a responsabilidade pelo crédito tributário é efetivamente o responsável. Ou seja, ele passa a ser responsável pelo crédito tributário por força de disposição legal, conforme preceitua o artigo 128 do Código Tributário Nacional. Mas temos mais informações importantes sobre a responsabilidade. Acompanhe comigo, vamos lá. Temos agora o artigo 123. E o artigo 123 ele é relevantíssimo. Ele diz assim, que salvo disposição de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à fazenda pública para modificar a definição legal do sujeito passivo da obrigação tributária correspondente. Bom, o que nós temos de importância no artigo 123? Ele é um artigo relevante. Ele fala o quê? Que nenhuma convenção particular, nenhum contrato, nenhum acordo estabelecido entre particulares tem a possibilidade de alterar ou de modificar o que foi imposto pela legislação tributária. Vamos pegar aqui um exemplo que é bastante cotidiano e que, na realidade, traz questões relativamente importantes sobre esse artigo 123. Vamos pegar o exemplo de um contrato de locação.
Uma determinada pessoa alugou um imóvel de um terceiro e se responsabilizou pelo pagamento do IPTU. Vamos imaginar que, eventualmente, o locatário ele não tenha efetuado o pagamento do IPTU e nós tenhamos nos deparado aqui com uma inadimplência ou um inadimplemento. Quando, eventualmente, o fisco buscar receber o valor do IPTU inadimplido, ele irá levar em consideração que o contrato de locação transferiu a responsabilidade pelo pagamento ao locatário, ou ele irá eventualmente cobrar o IPTU inadimplido do locador. Vejam que é bastante claro o artigo 123 em dizer que nenhuma convenção particular, acordo ou contrato tem possibilidade de alterar o que dispõe a legislação tributária acerca, inclusive, de quem é o sujeito passivo da obrigação tributária. Ou seja, um contrato, um acordo, uma declaração, nada que tenha cunho particular pode alterar quem é o sujeito passivo da obrigação tributária. Desta maneira, no exemplo que trouxe acerca do IPTU, será responsável pelo pagamento do tributo o locador, quem é o proprietário do imóvel, e não o locatário. Vocês poderiam eventualmente indagar, Diego, mas o contrato dizia que havia transferência da responsabilidade pelo pagamento do IPTU ao locatário. Sim, mas o contrato ele é uma convenção particular e não gera efeitos perante a fazenda pública. Desta maneira, eu gostaria somente de reiterar o que fala o artigo 123. Acompanhe comigo novamente. Salvo disposição de lei em contrário, as convenções particulares, imaginem aqui contratos, declarações, qualquer tipo de ato particular relativa à responsabilidade pelo pagamento de tributo, não pode ser oposta à fazenda pública para modificar a definição legal de sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Ou seja, o que a lei estabelece acerca de sujeito passivo de responsabilidade não pode ser alterada em decorrência de uma convenção particular. Vamos caminhar para um próximo slide. O nosso próximo slide, ele traz novas informações ainda sobre o que versa o artigo 123. Na realidade, ela traz uma exemplificação de acordo com o IPTU, um exemplo muito parecido com o que eu acabei de mencionar a todos vocês. Se um locatário de um apartamento assume o pagamento do IPTU e não honra o contrato de locação por ele assinado, deixando de adimplir o tributo, a Fazenda Municipal exigirá o recolhimento do tributo do imóvel pelo proprietário. É exatamente o que eu havia mencionado. Nós somos eventualmente ou nos tornamos contribuintes de IPTU quando? Quando passamos a ser proprietários de um imóvel predial ou territorial urbano. A partir desse momento somos contribuintes de IPTU. A partir do momento que firmamos um contrato com o locatário e transferimos o ônus do pagamento a ele, e nós transmitimos meramente um ônus contratual. Ele contratualmente se responsabiliza pelo pagamento do IPTU. Todavia, se ele deixar de pagar perante o fisco, quem é contribuinte e deveria pagar o tributo é o proprietário do referido imóvel predial ou territorial urbano. Ou seja, o contrato de locação não tem o condão de alterar o que a lei tributária apresentou sobre responsabilidade ou sujeição passiva. Seguindo à frente, vamos para um novo slide e nós entramos agora num tópico de responsabilidade pessoal. O que nós temos acerca da responsabilidade pessoal?
O artigo 131 do CTN enumera os casos de responsabilidade pessoal. De acordo com o artigo, são pessoalmente responsáveis. Inciso 1. O adquirente ou remitente pelos tributos relativos aos bens adquiridos. 2. O sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro pelos tributos devidos pelo de cujos até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou meação. 3. O espólio pelos tributos devidos pelo de cujos até a data da abertura da sucessão. Então nós temos aqui, de acordo com o artigo 131, os casos de responsabilidade pessoal. Ou seja, são casos em que responde a própria pessoa. Vamos analisar novamente, artigo 131, acompanhe comigo. Quem responde pessoalmente? Aquele que adquiriu ou que fez a remissão pelos tributos relativos aos bens adquiridos. Segundo, o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro pelos tributos devidos pelo de cujos, até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta ao montante do quinhão legado ou meação. Então, quem é responsável pessoal aqui é o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro. Mas é responsável também pessoalmente o espólio pelos tributos devidos pelo de cujos até a data da abertura da sucessão. Desta maneira, nos deparamos com casos de responsabilidade pessoal instituídos no artigo 131 do Código Tributário Nacional. Retornamos no próximo bloco para analisar mais questões sobre responsabilidade.